Dando sequência a este estudo que temos tido a oportunidade de aqui desenvolver, nós estamos analisando o capítulo de número 9 da parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo que tem por título e norte analisar a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E isto porque, após haver desenvolvido considerações a respeito de como os espíritos reencarnados têm condições de se pôr em contato com a realidade de onde procedem, Kardec, através de um conjunto de temas, quer analisar de que forma os espíritos que não estão como nós, presos à matéria, podem influenciar no nosso dia a dia. O nosso último encontro nos colocou diante da questão das possessões, o radical extremo do chamado processo obsessivo. A manhã de hoje nos reserva a análise de dois temas, um bastante específico e que nós entendemos ter sido tratado por Kardec em razão da especificidade ocorrida na França. O outro, já abrindo uma temática bastante mais ampla, diz respeito a todos, independentemente desta condição lá. Para tratar desta primeira parte, que engloba o conjunto de 3 questões apenas, nós precisamos fazer algumas considerações preliminares. O título em que essas questões 481 a 483 estão é Convulsionários. E é importante entender o sentido de convulsionários lá naquele contexto. Se nós formos ao dicionário hoje, poderemos encontrar como convulsionário aquele que sofre convulsões, isto é, de alguma maneira tem um distúrbio de natureza cerebral, nervosa, e que o faz experimentar certo estado de exaltação. Mas não é este o contexto que Kardec examina a questão. Nós estamos tratando da intervenção dos espíritos sobre aqueles que se encontram encarnados. E ele está preocupado com uma questão muito particular à França. Diz o dicionário da Academia de Letras: convulsionários, fanáticos franceses do século XVIII, que tinham convulsões e se infligiam torturas físicas, às quais se declaravam insensíveis. A enciclopédia Coogan-Larousse: fanáticos franceses jansenistas do começo do século XVIII, aos quais a exaltação religiosa causava convulsões. O grande dicionário Lelo Universal: fanáticos jansenistas que se infligiam torturas, porque entendiam que assim poderiam dar melhor cumprimento às regras estabelecidas
pelo seu líder. Quem era o seu líder? Um bispo católico holandês, Cornélio Jansênio, que desencarnou no ano de 1638. Jansênio, de onde advém o termo jansenismo, de onde a expressão jansenista, foi autor de uma teoria muito difundida na França, particularmente nos séculos 17 e 18, e que pretendia limitar a liberdade humana partindo do seguinte princípio: a graça é concedida a Deus por algumas pessoas apenas, e desde o nascimento. Às outras, esta graça é recusada. A leitura que ele faz é uma leitura tardia e me parece equivocada da teoria da graça de Santo Agostinho, expressa em uma de suas inúmeras obras. Havia uma grande confusão no seio religioso, partindo da interpretação de algumas cartas de Paulo, no sentido de que nós teríamos pessoas privilegiadas por Deus. Deus as escolheria, e ao escolhê-las, as privava ou as poupava de sofrer no mundo. É como se, tendo a oportunidade de indicar certos filhos, um pai a eles desse todas as condições de não experimentar sofrimentos. Aos demais, pelo contrário. A uns poupa, a outros relega à própria sorte. É a partir desta leitura, feita por Cornélio Jansênio, que ele então divulga toda uma teoria no sentido de que Agostinho havia lido as coisas dessa maneira, posição frontalmente contrária à teoria desenvolvida por Tomás de Aquino. Mas nós não estamos aqui, para analisar as questões ligadas ao contexto religioso do passado de alguns. Historicamente, portanto, é importante que nos situemos, porque quando Kardec se dirige aos espíritos, ele tem em mente aquilo que está acontecendo e que vai ser objeto, inclusive, de grandes comentários no transcurso da codificação. Eu apontei aqui pelo menos 4 artigos da Revista Espírita, em que ele se vê chamado, por notícias provenientes da França e além dela, a examinar esta questão, porque haviam pessoas que, seguindo a doutrina jansenista, impunham às suas coletividades uma série de movimentos, impunham àquelas pessoas que ali viviam uma série de restrições. E porque eram abandonadas por Deus, elas então se flagelavam. Elas se impunham torturas, como permanecer pendurado em árvores, às vezes de ponta cabeça, mergulhar em tinas com água quente, de forma a ver o corpo físico sofrer ulcerações, macerar-se com chicotes, pregos e coisas semelhantes. Por quê? E nós temos que raciocinar da maneira como estas pessoas talvez encarassem as coisas. Elas estavam esquecidas por Deus. Elas não faziam parte daqueles que tinham a graça divina.
E como nos diz Divaldo Franco, numa brincadeira bastante peculiar, quando analisa aquele episódio fantasioso de Caim e Abel, qualquer um de nós mataria o próprio irmão se soubesse que Deus de si não gosta, não te aprecia. Porque se os nossos pais não nos querem bem, tudo bem, sabemos que eles não são nossos pais, notadamente hoje com o conhecimento espírita, são espíritos mais ou menos afim, às vezes afim de briga. Outras vezes, nossos irmãos não nos querem bem, e tudo certo. Nossos irmãos não se simpatizam conosco, mas são irmãos momentâneos. Amanhã voltaremos à realidade espiritual e talvez nem eles se lembrem de nós e nem nós deles, embora estejamos construindo uma grande fraternidade. E esta fraternidade não é apenas mundial, é universal. Mas, e se Deus de nós não gosta? E se o Criador, o Pai a quem Jesus nos ensinou reverenciar, não nos quiser? A vida não tem sentido. Não é a existência, é a vida. Daí a importância de nós, com a maturidade que os estudos nos concedem, irmos distinguindo o que são criações do homem do que podem ser regras estabelecidas pela divindade. É importante para a nossa maturidade, porque há muita gente fazendo bobagem, seguindo orientações e equivocados, esquecendo-se do velho preceito de que cego que conduz outros cegos acaba levando todos para o precipício. Ideias equivocadas assim submeteram populações como a da cidade de Saint-Médard, na França. Submeteram populações como da Rua La Pelletier, em Paris. E analisando-as, Kardec então se defronta com o problema. Como entender isto? Desempenham, pergunta ele na 481, os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Há uma influência espiritual neste processo? E ele coloca as coisas, o espírito que responde, coloca as coisas em amplas pinceladas, convidando Kardec a refletir. Sim, é muito importante e se assemelha ao magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Vamos por partes. A primeira é entender o alcance da expressão magnetismo. E nós já tivemos a chance de aqui analisar esse termo, porque o magnetismo é o movimento que pressupõe, a partir das teorias consolidadas por Mesmer, que há a possibilidade de uma influência que exerçamos uns sobre os outros do ponto de vista fisiológico. O passe talvez seja hoje a expressão mais racionalizada deste processo, em que adentramos a um local apropriado ou nos colocamos em posição de recolhimento a fim de receber a doação daquele que se dispõe a de si mesmo nos passar vibrações e energias que sejam suficientes a nos trazer alívio, notadamente o alívio de natureza fisiológica. Mesmer, que com as suas experiências incomodou a ciência francesa da época e continuou a incomodá-la no transcurso
dos séculos que se seguiram, defendia exatamente esta possibilidade. Indivíduos dispostos a doar as suas energias físicas imantavam uma barra de ferro, e a esta barra de ferro eram dirigidos aqueles que buscavam ajuda. E muitos experimentavam alívio de suas dores. Ao desenvolver o raciocínio, o espírito que responde à questão 481, então nos põe diante de várias frentes. A primeira, é possível esta influência. Ela pode se dar do ponto de vista eminentemente ali das relações entre eles. É possível que também espiritualmente, e os fanáticos não os há apenas encarnados, em muito maior número eles se encontram na realidade espiritual, porque é equivocado, é imaturo imaginar que alguém que não pensou jamais em questões religiosas aporte à realidade espiritual tendo domínio das coisas. Que a pessoa que não fez esforço para melhorar-se chegue na realidade espiritual e encontre portas abertas. Isso é imaturidade. Isso é leviandade. Nós somos levianos na nossa maneira de agir, mas os espíritos esclarecidos não são. Os seus conselhos para conosco são sempre conselhos de parcimônia, de clareza, de objetividade e de melhoria. Vejamos Jesus, que a todos dirigia advertência no sentido de nos concitar a melhoria. Vá e não peques mais. Cuidado para que não te suceda pior. Ajusta-te. Mas a nossa leviandade acha que o progresso espiritual chegará sem esforço. Basta ir à fila do passe, basta comparecer ao centro e frequentar as reuniões, ainda que disparando SMS. Basta estar aqui de corpo e deixar o espírito onde o espírito está. Porque onde está o nosso tesouro, aí nos encontramos. Chega de práticas ilusórias. Chega de autoenganação. Chega de teorias que não conduzem a nada. A racionalidade dos nossos dias pede Kardec. Pede o estudo sério e aprofundado da doutrina. Agora um pouco mais. Porque aquele que conhece e não pratica, no fundo, é um louco. Porque sabe o que deve fazer. A mesma severidade com que apontamos as mudanças nos outros precisa ser exercida em relação a nós. Daí a observação dele. Porque ao lado dessa melhoria que de nós se espera, há também muito fanatismo, muita loucura. Por que é que você está aí pendurado nesse poste? Ah, porque Deus me abandonou. Como? Quem te disse isso? Algum lunático de plantão. E o sujeito que não pensa? Bem, aí a resposta de Kardec, a pergunta de Kardec vai numa outra linha, ele complementa, fala, mas os espíritos, porque está preocupado com a intervenção dos espíritos na realidade encarnatória. Está preocupado com isto. Mas como é que são esses espíritos que concorrem para esses fenômenos? Você está pensando que espírito superior se deleita com bobagem? É essa a resposta que ele ouve, que ele lê. Espírito superior é espírito superior. Não fica atrás de conversinha mole. E nem nos poupa da nossa própria maturidade. Por quê? Porque, diferentemente dessas teorias que as pessoas vão montando, ninguém chega à angelitude sem esforço. Deus seria a negação daquele atributo que nós mais lidamos. Diferentemente, porque a nossa maturidade é pequena, nós não entendemos Deus como amor. Nós ainda entendemos, em primeiro lugar, Deus como justiça.
É comum as pessoas sacarem esse tipo de colocação. Ah, Deus vai... Então nós achamos que Deus faz justiça. E seria a negação da justiça conceder a uns o que não se dá a todos. A justiça é exatamente isso. Conceder a cada um de acordo com o que merece. Mas é com o que merece e não com o que consegue manusear na falha administração da justiça do ponto de vista da humanidade. Deus é a justiça e quer a todos dar a oportunidade de sair da simplicidade à angelitude. Então o Espírito, como Jesus, perante o qual todos nós nos curvamos, não é alguém que progrediu sem esforço. Daí porque entendia a nossa limitação. E ao mesmo tempo nos concitava: abandonai esse tipo de prática. O reino de Deus está em vós. Isto é, a construção dessa maturidade depende de nós. Não depende de mais nada. Não está naquilo que vem do exterior, mas na nossa mudança, na nossa adesão, na nossa transformação. Esta é a mensagem que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Vos fará livres para adotar o comportamento que quiserdes. Porém, não reclamemos, porque os nossos comportamentos, às vezes, não são os mais adequados. Considerando o quê? O juízo dos homens? Esqueça. O juízo dos homens condenou a Jesus. Considerando o juízo da nossa própria consciência, porque ela há de nos abrir as portas da evolução espiritual. E é por isto que nesta hora as apelações, essas ideias fáceis vendidas por aí, não subsistirão. Mas o que acontecerá, Nazil? Ora, o que todos nós já aprendemos aqui: a necessidade da reencarnação. Em mundos como a Terra? Sim, e até mesmo em mundos inferiores a ela. Para quê? Para que demonstremos a nossa maturidade, a nossa evolução. Portanto, o espírito elevado não participa de farsa. Como é que sucede, então, pergunta Kardec, estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises assim, crises nervosas? E ele falava, levando em conta comunidades que desde a época do jansenismo, praticado pelo seu diretor espiritual, e nos grupos que lhe seguiram era regra, casas inteiras, ruas, cidades, por efeito de simpatia. E olha o que está perdido aqui. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Como é que é isso? A disposição moral. Se a gente pudesse estender essa análise, e o tempo não nos permite, nós teríamos aqui um material, meus amigos, para refletir 2 ou 3 manhãs, a partir desta frase. As disposições morais se comunicam muito facilmente. Pais que não são pais dos filhos precisam tomar cuidado com isto, porque às vezes se lamentarão mais tarde do que não conseguiram fazer pela incúria com que levam a sério ou não levam a sério a própria paternidade. Postergam a exemplificação, postergam o encaminhamento, postergam o acompanhamento, e deixam que os filhos, que são espíritos como todos somos, e que buscam este espelho onde se mirar,
em cada novo processo reencarnatório, fiquem entregues a si mesmos. Em nome do quê? Bem, aqui eu disse, a gente tinha material para conversar 3 dias. Em nome de tudo, de preguiça, de indolência, em nome de cuidado consigo próprio, das preocupações com as agitações sociais e outros tantos modismos que vão tirando do homem, o espírito reencarnado, a valiosa oportunidade de melhorar-se. Porque creiam vocês todos com a mais absoluta sinceridade, os espíritos amigos não cansam de nos dizer o seguinte: todos vocês pediram uma chance de ser melhores e ela lhes foi dada. Não fracassem. Não percam esta oportunidade. Todos recebemos isto. Na questão 483, Kardec volta para o corpo e diz: e por que alguma dessas pessoas tem insensibilidade física? Por que é que eles, submetidos às torturas, não reclamam? Olha, em primeiro lugar, efeito do magnetismo. Você pode magnetizar e proporciona caso até de suplício, em que a pessoa vai sofrer achando que está sendo agradável a Deus. Eu nem vou fazer comentário, mas basta você percorrer algumas páginas, que eu não recomendo, mas vamos lá, curiosidade é uma coisa terrível, né? O sujeito fica curioso, então percorre, dá lá no Santo dos Últimos Dias, né? O São Google, você coloca lá, busca assim martírio, suplício. Agora eu sugiro, não veja imagens, busque definições, você vai ficar pasmo. A pessoa tem as costas inteirinhas cravadas de anzóis e anda com aquilo, só agradável a Deus. Nossa, quanta ignorância! Imagina o tanto que os técnicos espirituais gastaram de tempo, de pensamento, para que nós pudéssemos ter o veículo físico que temos hoje. Alguns dependendo de acabamento, outros maravilhosos. Pois bem, mesmo dependendo de acabamento, imagina que eu vou torturar o meu físico com espinho, vou me colocar um anzol, vou me dar chibatadas. Para quê? Para ser agradável a Deus. Quer ser agradável a Deus? Faz o bem para o próximo. Larga a mão de ser criança. É a mesma coisa que o sujeito dizer que quer ser agradável a Deus e se enfiar no mosteiro. Egoísta, irresponsável. Ah, ele é voltado a Deus. O voltado a Deus ama o próximo. Isso é Jesus? Será que a gente ainda é imaturo de não ouvir Jesus? Eu sou sendo agradável. Acha que Deus sente qualquer louvor na inércia? No viver às custas dos outros? Ministro religioso que vive à custa da comunidade, isso é coisa do passado. Isso é coisa sem lógica. Pagar para alguém me pregar? Ah, misericórdia. Se cada um constrói a sua própria evolução, ah, mas ele ora por mim. Prefiro acreditar na minha prece. Na minha. Olha o que já nos chegou de conhecimento. Olha o que já nos chegou de informação. E o sujeito vai lá, se mortifica, né? Põe um cilício, anda amarrado, se mutila. A própria intervenção sobre os órgãos sexuais, masculino e feminino, no sentido de mutilar-se, para poder ser agradável a Deus, é uma bestialidade, cujo comentário a gente vai dispensar. Agradar, desagradar a Deus, parece que Jesus nos ensinou
numa oração muito complicada, com várias frentes de interpretação, né? Não tinha gravador, nada disso para pegar o que Jesus estava dizendo, mas me parece que o sentido é outro. Sejamos maduros, tenhamos maturidade. Aquele processo dos homens, das mulheres, seguidores do jansenismo, ainda encontra eco no mundo. Existem comunidades que ainda entendem que esse é um processo interessante. E por quê? Porque elas vêm desta noção de que Deus tem privilegiados. Que doideira! Que doideira! Deus a ninguém certamente devota mais atenção do que a outro. É bem verdade que deve, se conseguirmos um dia entender a extensão desta complexidade que chamamos Deus, deve experimentar uma grata satisfação em ver que nós estamos aprendendo a amar, mas só é possível amar através do outro. Só é possível crescer através do bem que eventualmente fizermos. Esse capítulo acerca dos convulsionários é muito interessante, sabe? É bastante rico. Eu confesso para vocês que limitei muito a abordagem, porque daria aqui um caminhão de informações, mas acho que dá para sintetizar e ver. O jansenismo também é fácil de ser compulsado em dicionários. Eu trouxe 3 informações disponíveis na rede de computadores. Se alguém tiver interesse, só espero que não pratique, né? De repente vai lá e fala: o Nazil disse que era para a gente se pregar um anzol lá no centro, né? E eu vou ficar quieto. Vai pescar, né? Se a coisa tiver com vontade de pregar o anzol, vai pescar. A segunda parte, não estou recomendando não, tá bom? Mas é melhor que o anzol. A segunda parte da nossa análise envolve as questões de 484 a 488. E esta é muito mais assim, está começando a abrir, né, o raciocínio. Kardec é muito pontual, é muito lógico. Se a gente pegar a tábua em que ele organizou a sequência, vai ver como ele parte numa lógica extremamente fundamentada. Ele começa agora a entender o seguinte, ou buscar entender, por que é que os espíritos se afeiçoam a algumas pessoas. Na verdade, ele está tentando construir já o raciocínio que vai nos levar a entender que há espíritos especialmente interessados por nós. Às vezes encarnados conosco, e chamamos de pai, de mãe, de avó, de irmão. Outras vezes velando por nós na realidade espiritual. E nós os chamamos como eles se apresentam, né? Eu sou fulano, eu não tenho como checar, e estou aqui para cuidar que você seja melhor. Nossa! E cuida, que às vezes a gente fica com vergonha, porque quando se depara com um amigo interessado no nosso progresso, descobre que nós temos muitos amigos que não estão interessados no nosso progredir. Porque aqueles que nos acompanham do ponto de vista espiritual querem a nossa evolução, querem a nossa modificação, a nossa maneira de compreender o mundo de forma diversa. Não pactuam com as nossas loucuras. Fecham-se e nos respeitam. Mas quando podem, eles sempre nos dizem por onde devemos ir. Na 484, há uma pergunta interessante, objetiva. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons, respondem eles, se simpatizam com os homens de bem.
os suscetíveis de se melhorarem. Olha que interessante. Os inferiores com os viciosos ou os que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. É aquele trocadilho, né? Que eu disse, o Divaldo também, de novo, reverencio aqui o Divaldo, pela sua agilidade mental em construir certas frases. Nós dizemos na língua portuguesa, dize-me com quem andas, e eu direi quem és. Os Espíritos nos ensinam, dize-me quem és, e eu direi quem te acompanha. Quem é você? Qual é a sua postura diante do sofrimento? Qual é a sua postura diante da dor? Qual é o seu compromisso em aliviá-la? Qual é a sua preocupação central quando o assunto é o próximo? É insensível? É devotado? Dependendo de como formos, será a companhia que temos do ponto de vista espiritual. É a recepção que nos aguardará na volta. Chegamos lá, quem vai estar nos esperando? Um espírito luminar como Bezerra de Menezes. Tá bom. Disseram isso para o Ciem, que piada. Porque se nós não formos à altura de Bezerra de Menezes, ele lamentará, mas não estará conosco. Porque não há privilegiados. Há espíritos esforçados. Privilegiados não. Mas e se na hora da morte eu chamar? Faz bobagem não. Guarde-se para morrer em paz, com tranquilidade, né? Não sei como é que se morre, como diz o Chico, mas vai lá, morre-se com tranquilidade. Não me lembro das minhas últimas desencarnações. Podem ter sido até traumáticas, não sei, não me lembro, né? Também não gostaria de lembrar, não, tá bom? O que interessa é como é que eu vou voltar nessa, depois de ter conhecido o Espiritismo. Esta sim, acredito, seja a primeira lúcida, e talvez a mais grave. Porque é na hora que a gente vai ajustar-se consigo. Bom, acabou a realidade encarnatória, acabou a ilusão. O que é que você traz nas mãos? Que bem você disseminou, que amor você viveu, que doação você fez, que entrega foi a sua razão de existir. Eu pensei em mim, no meu conforto, na minha segurança, no meu bem-estar. E quando estendi isto, pensei nos meus filhos, minha companheira, meu companheiro, meus pais, meus irmãos. Porque sabe, a nossa família, ela merece mais do que as outras. Egoísmo e orgulho, as duas chagas que impedem o espírito que está na terra de ser melhor. No sofrimento, na dor, que nós nos esforçamos para aliviar, mostramos exatamente os espíritos que nos acompanham, os ideais que nos norteiam, porque saímos de nós. Quantos de nós perdem os dias pensando em bobagens? Quantos de nós sacrifica as horas sem levar em conta a dor que muitas vezes não dá uma trégua, um minuto de sossego aos que estão transitando conosco? Quantos de nós justifica a própria atitude julgando-se privilegiado? Meu Deus, que insanidade! A dor do mundo é fruto do egoísmo de todos nós, porque alguns acumulam, outros não têm, porque alguns se banqueteiam, outros passam fome, porque alguns vertem milhões em bobagens, outros não têm como subsistir.
Eram jansenistas que acreditavam nessa história de que Deus tinha privilegiados. A doutrina espírita nos explica exatamente o contrário. A solidariedade e a caridade, o nosso compromisso com aliviar a dor do próximo, tanto quanto nos for possível, e tanto melhor será, como veremos, quanto maior for o nosso sacrifício. Daí porque aquele que não tem e reparte o que não tem, esse é agradável a Deus. Mas o que dá do que não lhe pertence, e lhe sobra, e às vezes dá apenas para descargo de consciência, este terá muito a aprender. É o Evangelho, capítulo 5, segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando nos fala sobre isto, sobre essa necessidade de nos desprendermos, de vivermos no mundo, sem achar que vamos levar o mundo conosco. E tem gente com a carretinha pronta, né? A hora que me chamar, eu encosto a minha e levo. Estou prontinho. Claro, né? É evidente. Vai levar o quê? O que você não trouxe. Não dá para levar o que eu não trouxe. Então, levaremos o quê? O bem que fizermos. Só isto. Esse é o nosso passaporte. Aí ele aprofunda. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Claro. A afeição verdadeira nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. É possível que as paixões humanas nos conduzam a isto. É um processo excepcional de nos ligarmos uns aos outros. Pela pequenez do nosso raciocínio, às vezes são essas paixões, estes envolvimentos, que vão nos levar a ser solidários, a estar juntos, a somar esforços e a progredir, não se perdendo nada. Agora, não nos esqueçamos do seguinte, a gente já estudou isso, não caiu na prova, mas cairá. Na 228, deu o próprio Livro dos Espíritos. Quando está dito que desencarnados conservamos as paixões humanas, olha, cuidado, só os elevados deixam as más paixões para trás. Os que não são, as conservam e aí ficam ali martelando. Uma paixão que vai desde o mais simples, um objeto, e aí tem o sujeito que persegue, por exemplo, está cheio de história por aí, né? Tem uma determinada joia que ninguém consegue pôr no dedo. Vai pôr, parece que queima, tem que tirar. Sim, a dona, entre aspas, ou o dono, acompanha o objeto. Nazil, mas é possível. Esse anel tem mais de 100 anos. Você já brigou com alguém que você é ligado e que relembra situações ocorridas há 30 anos atrás? Lembra que você não comemorou o nosso primeiro aniversário de namoro? Nossa, meu bem, hoje a gente tem 90 anos, você está lembrando disso? Foi lá, 1936, naquele dia 8 de março, nossa, 8 de março de 36, às 16 horas, quando você me deu o primeiro beijo, misericórdia. E você guardou isso em detalhes, inclusive porque você não comemorou no ano seguinte. Meu Deus, e todos esses anos juntos, mas aquilo eu não esqueço. Se a pessoa se afeiçoa assim e lembra, espero que não sejam vocês, eu estou ouvindo algumas risadas, mas eu acredito que não seja, a pessoa não tem esse tipo de coisa. E nem use isso na hora de uma discussão, né? Na hora da discussão, não, você é fantástico, né? Imagina, nós estamos aqui nos entendendo por coisas nobres, eu não ia evocar isto. Camarada, se afeiçoa, veja como é que se dirige as coisas da casa. Olha, essa cadeira é minha. Está escrito o nome? Às vezes está o nome, a gente não percebe, né? Tem um amigo que diz que a avó dele não vai para a sala enquanto não desocupam a poltrona dela.
Ele falou, não dá para receber ninguém em casa, Nazil. Você uma vez falou e observei, a avó só entra para sentar. E a poltrona, ela fez a poltrona assim, um cercadinho, né? Porque ela botou uma sacola de fazer alguma coisa no chão, botou umas almofadas, dobrou uma manta e pôs atrás. E alguém chega, vê aquilo mais ou menos aconchegante e senta. Ah, por quê? A velhinha fuzila, né? E fica na porta, diz que encostada, reclamando da dor nas costas, né? Não sei a idade, não perguntei, porque mulher não passa de 35, né? Não vou perguntar, ele fala velhinha, né? Eu não vou cair nessa. Nunca chamei minha mãe de velha, seria um absurdo. Falar, você é velha, eu já ouviria na hora. Velha é trapo. Então ficaria na minha ali. Mas o fato é que a velhinha tem o lugar para sentar. E não abre mão do lugar para sentar. Aí vai desencarnar, vai para onde? Vai para uma colônia espiritual. É verdade, as nossas casas são assim de espírito. É uma colônia, né? Nem sempre é agradável, mas está lá. A avó acompanhando a novela, estranhando porque começou uma nova e ela não está entendendo o roteiro, né? E ninguém a observa. É assim, a pessoa que tem o guardadinho. Espero também, pelas risadinhas, que ninguém tenha guardadinhos. Caixinhas, sacolinhas, portinhas, né? Essa porta é minha. Ninguém põe a mão aqui. Olha, quando desencarnar, só pegando aquilo e jogando longe e torcendo para a vítima que vai receber aquilo ser uma pessoa despojada, né? Porque se não for, vai ser uma briga. Aí põe aquele colar no pescoço e queima. Nossa, que tem alguma coisa diferente no metal? Tem a vibração da sua mãe, que fica ali, devolve o que é meu, isso me pertence, isto é do meu corpo. Complicado, complicado. A verdadeira afeição não é material, né? A verdadeira afeição é espiritual. Interessam-se então os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Gente, a resposta é fenomenal. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Opa, quer dizer que você, Nazil, não é um bom espírito. Porque às vezes a gente se irrita de ver o outro alegre. Está alegre por quê? Por que ele está cantando? Levantou feliz, o que viu? Passarinho verde, azul? Não, estou feliz, a vida tem me sorrido, eu consegui redescobrir coisas, estou realizado. Incomoda-se por estar alegre. Alegre. Sabe? Bom dia por quê? Só porque eu falei bom dia, sorri. A pessoa está ali preocupada. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque então nenhum benefício tirais deles. Como é que é? Quer dizer que quando eu sofro, quando você sofre, você está colhendo o que semeou. Mas eu não me lembro. Ótimo, é por isso que a doutrina espírita é reencarnacionista. Nesta você até parece essa criatura bondosa, mas para estar na terra, bom não tem. Quer dizer que a gente demonstra então, ou precisa demonstrar, resignação. Eu estou sofrendo por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu mesmo semeei, pelas barbaridades que eu pensei e muitas vezes concretizei. Este sou eu. E hoje colho a somatória destas minhas experiências. Os bons espíritos torcem para que eu tenha êxito e vibram esperando que eu seja resignado. Porque se eu estou me ajustando com os meus equívocos, eu tenho que ser agradecido pela chance de estar fazendo isso já, agora. Então quer dizer que quando eu passo por alguma dificuldade, você deve endereçar aos céus uma prece em agradecimento.
e pedir. O quê? Para livrar? Essa é a conduta nossa, né? Senhor, afasta de mim. Afasta o quê? O que você pôs? Se você trouxe, por que eu tenho que afastar? Não tenho privilegiados. Você semeou? Semeei. Quando semeou, estava feliz. Nossa, foi uma semeadura que eu fiz sorrindo de orelha a orelha. Pois bem, agora está na hora da colheita. E a colheita às vezes é amarga. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A sabedoria popular registra isso há séculos, mandando-nos concentrar a nossa atenção naquilo que vamos efetivamente semear, no bem que iremos plantar. E os bons espíritos, aqueles que têm conosco afinidade e interesse, querem o nosso evoluir, o nosso progresso. E nada melhor para um espírito evoluir do que ajustar-se com os seus equívocos, passar pela corrigenda todas as suas bolas fora. Avançar. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os físicos ou os morais? O vosso egoísmo é a dureza e a dureza dos vossos corações. Esses são os males que mais afligem os espíritos. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo de vossas provas. Também dava 3 dias de conversa. Primeiro, o grande drama. O espírito que já está evoluído olha para nós e vê a pequenez do nosso raciocínio. Egoístas que somos. Quem está em primeiro lugar? Eu. Em segundo, eu. Terceiro, eu. Quarto, quinto e sexto, euzinho mesmo. Aí se sobrar um rabecão no 7º, no 8º, no 9º, eu vou pôr da minha casa, o orgulho. Olha que besteira! E o sujeito se põe a sofrer, a imaginar-se experimentando males que ele próprio criou. Ah, minha família tem uma tradição de fazer o bem, de servir ao próximo. Não, nós somos os... Ah, que coisa, que legal. Joinha. Siga em frente. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, porque todos são passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris que têm as crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. O comentário de Kardec. Olha a lucidez do cara. Olha a lucidez. E o sujeito fica estudando livrinho mediúnico de 5ª categoria. E põe Kardec a preço irrisório, preço de banana na estante. Eu sinto pena quando vejo no final da nossa reunião
o apelo no sentido de que a pessoa vai comprar a obra básica. Isso não tem nem sentido ser feito aqui. É a dedicação do meu amigo, que eu conheci fazendo isto e que continua a insistir. Porque cada um de nós deveria se orgulhar de levar para casa a codificação toda e estudá-la e colocá-la em prática. Fique imaginando oferta. É a sua vida que está em jogo. Onde você encontrará tanta lucidez como esta? Num recado mediúnico qualquer? A codificação foi plantada por visionários. Foi Jesus quem de novo voltou a nos convidar, a nos aproximarmos do reino. É Ele quem de novo nas páginas do Evangelho deu o livro dos Espíritos, dê a Gênese, dê o céu e o inferno, dê o livro dos médiuns, nos convida a entender a vida. Portanto, onde estamos que essas obras ainda não fazem parte da nossa leitura diária, do nosso estudo permanente? Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sim, de acordo com o poder de que dispõem. E são sensíveis à afeição que lhe conservamos? Muito sensíveis. Agora, olha que detalhe lindíssimo, né? Mas esquecem-se dos que os olvidam, dos que os esquecem. Quantas preces você faz pela sua mãe desencarnada? Eu vou no dia que ela morreu lá no cemitério, levo uma coroa de flores e digo: mamãe, estou contigo. Se fosse a minha, eu nem ia imaginar o que ela ia responder. Quer dizer, eu não posso transmitir, eu já sei o que ela responderia. Se você não sintoniza, se você não se vincula, como é que vai contar com a simpatia? Mas eu oro todo dia dos pais, eu me lembro do meu pai. Nossa! Ter um filho que lembra da gente no dia dos pais é algo fantástico. Tão feliz, tão emocionante, que era melhor que nem usasse essas 3 letrinhas quando a nós se dirigisse. É a questão da sintonia. Eu queria encerrar justamente falando daquela questão que está ligada a isto e que vem de uma resposta da Revista Espírita no mês de agosto de 1866. Por que, é a pergunta, todas as mães que choram os filhos e ficariam felizes se se comunicassem com eles, muitas vezes não podem, porque a visão deles lhes é recusada, mesmo em sonhos, a despeito de seu desejo e de suas preces ardentes? É a questão que fecha esse raciocínio. Se preocupam e nós nos preocupamos com ele, por que não conseguimos vê-los, contatá-los? A resposta é grande, o tempo é curto, de maneira que eu vou sintetizar em alguns pontos. O primeiro deles: é preciso dizer que a impossibilidade de nos comunicarmos com os espíritos que mais amamos, quando podemos com outros, é muitas vezes uma prova para a fé e a perseverança, e em certos casos uma punição. Aquele a quem esse favor é recusado deve, pois, dizer-se que, sem dúvida, a mereceu. Cabe-lhe procurar a causa em si mesmo e não atribuí-la à indiferença ou ao esquecimento do ser lamentado. A primeira causa, então, é evidente. Se a sua mãe estava encarnada, você a visitava ou mandava um telefonema? Eu mandava um telefonema de vez em quando. E está achando que ela vai chegar lá e dizer: meu filho amado, deixa eu proteger esse anjo tutelar. Cai na real. Espírito não gera espírito. Afeição a gente conquista.
Experimenta tocar um relacionamento sem dar atenção para a pessoa contrária. Viram lixo. Viram lixo. É por isso que o sujeito gosta de namorar e não quer ficar casado. Porque no namoro, misericórdia. Só falta chover de baixo para cima, porque de cima para baixo o cara faz chover sempre. E a atenção desaparece. Se não sintoniza, vai culpar quem? O que foi? Olha, eu se for, e vou guardar afeições, mas vou me interessar pela realidade espiritual. Imagina, passei a existência toda estudando sobre ela, tentando entendê-la, porque lá estive outras vezes e não guardo a lembrança. Pode até ser que chegando lá guarde, recorde. Mas vou chegar lá, uma cidade fenomenal, e vou voltar, olhar para a terra. Não. A gente guarda porque às vezes vai para lugar pior, né? Então pior a gente volta para a terra. E vai lá para a banquetinha que tem na cozinha. Essa aqui é a banqueta do pai. Tá bom? Deixa ali no canto. Inclusive separa. Depois que o pai desencarnar, separa. Deixa ali, ninguém mais senta. Aí a coisa continua assim. Mas se o ser lamentado não pode manifestar-se de uma maneira extensiva qualquer, nem por isso estará menos junto aos que o atraem por seu pensamento simpático. E aqui está a chave do negócio. Guardemos simpatias com aqueles que já foram. Nossos pais erraram. Nossos avós cometeram erros, cometeram. Alguns clamorosos. Mas e nós? Somos os perfeitos? Não. Daí porque, lembrando-nos dessas criaturas queridas, que às vezes nos dão a oportunidade de novamente contemplá-las, sejamos agradecidos. Obrigado, meu pai e minha mãe, pelo que você renunciou em meu benefício, pelas dores que você suportou, para que eu pudesse ter a existência que tenho. E se te posso dizer alguma coisa, não é apontar os seus erros porque eu os tenho, não é dizer dos seus equívocos porque eu os cometo. Lembrando-me de ti, meu pai e minha mãe, assim como de Deus, Pai de todos nós, só posso te dizer muito obrigado.